tanta coisa que nós hoje podemos fazer neste dia, se Ele nos deu para vivermos. E nesta manhã nós queremos juntos, uma vez mais, louvar o Senhor. E apesar dos momentos em que estamos a viver, a nossa boca não se pode calar daquilo que o nosso coração está cheio. E nesta manhã que os nossos corações se possam encher de louvor ao nosso Deus. E juntos de coração, nós vamos louvar o Senhor e dizer que não há problema em nós que Ele não possa tocar e que Ele não possa resolver. Vamos cantar juntos este cântico que diz: não há problema em nós. Deste mundo, então não há problema que Ele não possa suportar e que Ele não nos possa ajudar juntamente com Ele a suportarmos o nosso problema, a nossa montanha, a nossa dificuldade, a nossa doença. Não há problema que Ele não esteja presente nas nossas vidas para nos ajudar a suportar e a resolver cada situação, porque Ele é o nosso Deus. Ele não nos deixou, Ele não nos desamparou, Ele está connosco a cada manhã. E nesta manhã nós podemos ter a ousadia de dizer isto: não há como Tu, não há como Tu, Senhor. Nós podemos ter muito bons amigos, podemos ter uma família excepcional, podemos ter até uma conta choruda no banco, podemos ter muita coisa material, mas na hora da aflição e da dor, o que é que isso vale? Se o socorro não vier do alto, se o socorro não vier do alto, de onde nos virá o socorro? Dizia o salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso nesta manhã nós vamos cantar juntos: não há como Tu, Senhor, não há ninguém como Tu para tocar o meu ser. E seja qual for a tua dificuldade neste dia, nesta manhã, seja aquilo que for que está em ti e que possa estar a trazer algum sofrimento até bem forte,
canta comigo esta canção. E se não a sabes cantar, ouve e faz dela uma oração ao Senhor nesta manhã. Que Ele possa ouvir o nosso louvor. Não há como Tu, Senhor. Não há. Eu oro, Senhor, para que cada um chegue mais perto de Ti, porque sabemos que quem não vier a Jesus por amor, um dia pode ter que vir pela dor. Então é melhor que possamos a cada dia, tendo Jesus como nosso companheiro de jornada,
Pai, nesta manhã eu clamo por aqueles que estão doentes. Clamo, Senhor, e oro sobre a nossa cidade. Oro por aqueles que continuam na linha da frente. Oro para que toda esta confusão, todo esse absurdo que nós não entendemos, um dia ele tenha que ser quebrado para que possamos viver juntos novamente. Pai, no nome de Jesus, a nossa vida está nas Tuas mãos. Tu é que és o Senhor da vida. Tu nos dás, Tu a levas, mas enquanto isso nós queremos estar contigo a cada manhã. E eu oro por aqueles que mais precisam de Ti, Senhor. Pai, derrama a Tua unção. A Tua unção que é suave, que é doce e que nos leva, Senhor, a entender que a vida tem coisas tão lindas e tão simples para nos tornar seres felizes e completos. Contigo sentimos completos, Senhor. Eu te dou graças, e eu te louvo, e eu bendigo o Teu nome. E eu oro, Senhor, oro por todos aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor das suas vidas, que eles tenham este desejo de Te conhecer, que eles tenham este desejo de querer chegar mais perto e ter esta ousadia de chegar à presença de Jesus numa simples oração, mas com um coração cheio de gratidão e dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, vem-nos abençoar. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Aquieta-nos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. E todo o povo diga amém. Que assim seja, Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã e queremos ouvir com ouvidos de ouvir para que possamos aprender, para podermos viver de acordo com ela. É pelo ensino da palavra que nós conhecemos, de uma forma de conhecer Deus, é pela Sua palavra. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Bom dia. Espero que se encontrem bem, de saúde. Os que não estiverem assim tão bem de saúde, enfim, que a graça de Deus e a sua cura venham sobre vós. Amém. E vos possam restaurar rapidamente. Nós devemos continuar a orar a Deus para que realmente esta pandemia possa passar. Ela tem vindo a diminuir os impactos no nosso país, portanto, a reduzir os números, como nós sabemos, de dia para dia, nas últimas semanas, mas ainda precisamos de continuar bastante concentrados neste objetivo e, portanto, para que os números possam descer para um nível que seja gerível, não é? Sem perturbação para o sistema de saúde, de modo a poder-se abrir a economia. Naturalmente que esse desconfinamento vai ser feito progressivamente, não será tudo uma vez, com certeza, para que possamos realmente voltar às atividades, digamos, normais da nossa vida. Ultimamente têm surgido algumas notícias de pessoas que estiveram doentes com Covid-19, que recuperaram, mas que passado algum tempo estão a apresentar alguns sintomas. É um assunto de preocupação, porque isto é um vírus novo, nós não sabemos exatamente os efeitos que vai ter, mesmo a curto prazo. Esperamos que não apenas as vacinas, mas também os medicamentos que estão em processo de teste possam vir a ajudar a superar tudo isso. E sobretudo é que as pessoas têm fé, põem a sua confiança em Deus acima de tudo
que é o nosso provedor, que é o Senhor que cura, que é o Deus Todo-Poderoso, e por isso quem tem fé, naturalmente, além dos cuidados naturais, devidos que deve ter, e além dos recursos que a ciência disponibiliza, também deve fazer uso da sua fé num momento como este, não é? Nós vamos continuar esta manhã a refletir sobre a oração, a famosa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou como um modelo, como um exemplo de oração. Quem é que num país cristão não rezou já esta oração tantas vezes, e às vezes até com penitência ou quase castigo, não é? Mas, como eu já disse na semana passada, nos últimos domingos, quando nós oramos, quando nós falamos, até nós devemos pensar naquilo que dizemos. E quando nós oramos a Deus, devemos ter consciência também daquilo que dizemos. Não dizer por dizer, não dizer como um canto do chão, como uma papaguear palavras, expressões que depois perdem todo o sentido. Não, as palavras têm uma carga simbólica, têm um sentido, e nós precisamos de pensar e, sobretudo, compreender sobre aquilo que falamos. Já abordámos aqui a questão das condições que Jesus ensinou prévias para a oração, e também falámos sobre a primeira parte da oração. A oração diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós falámos isto a semana passada. Quem não esteve pode ir ao YouTube Igreja do Jubileu e ver, ouvir essa reflexão. E hoje vamos continuar. E essa oração continua depois dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que nós temos lido aqui, que não vou repetir. Santificado seja o teu nome. O que é que significa santificar? Santificar é tornar santo, ou é manter santo, ou é declarar santo. No fundo, santificar o nome de Deus é reconhecer que o nome de Deus está noutra dimensão, acima dos nomes humanos. Está num outro patamar, está num outro nível. Deus não é um companheiro de café. Nós podemos ter comunhão com Deus, e devemos. Nós podemos e devemos falar com Deus, isto chama-se oração, mas Ele não é nosso companheiro de café. É verdade que há expressões poéticas muito bonitas, mesmo no Antigo Testamento. Há amigo mais chegado que um irmão, nós referimos a Jesus, normalmente aplicamos no meio cristão, esse amigo que fala essa sapiência, essa literatura sapiencial do Antigo Testamento, aplicamos a Jesus, amigo mais chegado que um irmão, mas não é aquele amigo que está ao mesmo nível que nós. E, portanto, o nome de Deus é um nome que está acima de todo o nome. Portanto, está num outro patamar diferente. E quando nós dizemos santificado seja o teu nome, é isso que estamos a falar. O teu nome está acima de qualquer outro nome. O teu nome não é como o meu nome ou o nome de qualquer pessoa que eu conheça, por mais importante que ela seja. O nome fala-nos, antes de mais, fala-nos de identidade. O nome é a pessoa. O nome define aquela pessoa. Por exemplo, Simão Pedro era o Simão, chamado Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. Então há aqui uma identificação, uma identidade em Simão. Quando se falava de Simão Bar-Jonas, toda a gente ficava a saber, Simão é filho do Jonas. Portanto, há uma identidade. Um nome significa, pressupõe uma identidade muito específica. A mesma coisa se passa hoje nas línguas mais modernas, por exemplo, nos países nórdicos, é muito comum o nome Eriksson. Eriksson quer dizer filho de Erik. Isto não quer dizer que o nome Eriksson não tenha passado, a partir de uma certa altura, a ser um nome de família, e, portanto, o pai seja Eriksson e o filho seja Eriksson. Mas, originalmente, Eriksson quer dizer filho de Erik. Ou seja, uma identificação com a sua origem, com o seu pai, digamos, com a sua origem. Então, o nome pressupõe uma identidade. Então, quando nós falamos do nome de Deus, nós estamos a falar de uma entidade que não é como nós, diferente de nós.
Mas o nome fala também de singularidade. Aquela pessoa que tem aquele nome é uma pessoa única. É uma pessoa única. Não sei se todos sabem, mas no nosso bilhete de identidade, ou cartão de cidadão, o nosso nome tem depois à frente um númerozinho que significa o número de pessoas que têm um nome igual ao nosso. Portanto, há pessoas que têm nomes iguais. Há nomes muito comuns, há muitas Marias, há muitos Silvas, não é? E, portanto, há várias pessoas no país que têm o mesmo nome exatamente. Acresce que, antigamente, as pessoas tinham um nome muito pouco composto como temos agora. Por exemplo, a minha avó chamava-se Joaquina da Conceição. Ponto. Nada mais. Joaquina da Conceição. Portanto, é normal que existissem muitas Joaquinas da Conceição. Então, o sistema de registro dos cidadãos, para evitar confusões, põe lá um númerozinho à frente para saber quantos cidadãos há com aquele nome exatamente. E, por vezes, ainda nos jornais, nós temos conhecimento de pessoas, por exemplo, que passam a ter uma multa de trânsito e depois a pessoa que infringiu a lei não pagou e depois o tribunal vai, com alcavalas, digamos, bater à porta de um cidadão com o mesmo nome, mas que não foi aquele que infringiu a lei, exigir o pagamento. E, portanto, já tem acontecido, de vez em quando vem nos jornais. Portanto, o próprio Estado, a própria administração pública, por vezes faz confusão quando o nome é igual. Então, o nome fala-nos de singularidade. Singularidade. E, por essa razão, os deuses na antiguidade, dos povos antigos, tinham nomes específicos. Não havia dois deuses com o mesmo nome, né? E o Deus de Israel, o Deus da Igreja, o Deus dos cristãos, também tem um nome que é único, fala-nos de singularidade. O nome também nos fala de significados, especialmente nas culturas antigas. O nome queria dizer alguma coisa. Nós hoje pomos os nomes Eduardo, João, António, José, Filipe, etc. E não ligamos nenhuma, não queremos saber o que é que significa. Para nós o nome, o que nos interessa é a sonoridade. É a estética sonora do nome. Se nós gostamos daquele nome, se nos soa bem, então vamos pôr esse nome ao nosso filho, à nossa filha. Mas os nomes têm um sentido. Por exemplo, Filipe quer dizer amigo dos cavalos. Amigo de cavalos, por exemplo. João, António, Eduardo, todos estes nomes têm um sentido, Henrique, todos os nomes têm um significado. As pessoas em geral normalmente não sabem o que significa. Então, quando nós falamos do nome de Deus, sabemos que é um nome com significado, que é um nome com singularidade, é um nome que identifica o nosso Deus. Portanto, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, estamos a santificar o nome daquele Deus que nós conhecemos. E por causa do facto do nome de Deus ser santo, na sua natureza, é que nós não devemos usá-lo em vão. Diz lá logo no livro de Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nem devemos jurar pelo nome de Deus. Sobretudo, meus irmãos, diz Tiago, na sua carta, no capítulo 5, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em tentação. Nós sabemos que as pessoas hoje, quando querem jurar, para já é um mau sinal a pessoa ter que jurar. Não estou a falar em jurar como testemunha num tribunal, dizer a verdade, só a verdade, nada mais além da verdade, etc. Esse juramento jurídico, que é um juramento institucional, não é isso. É um juramento no acto de casamento, na cerimónia de casamento, não é isso. Estou a falar jurar para que a outra pessoa, o interlocutor, acredite que nós estamos a falar a verdade. Isso é um mau sinal. Porque quando a pessoa tem que jurar, é porque não é digna de crédito. É porque sente que aos olhos da outra pessoa não é digna de crédito suficiente. Então tem que jurar pela minha mãe, pelos olhos de não sei quem, pelos meus netos, pelos não sei quê, para que o outro acredite que a pessoa está a falar a verdade. Ora, esse jurar, e há pessoas que juram em nome de Deus. E isso é um disparate completo. Vamos deixar Deus fora das nossas
falhas de caráter, vamos deixar Deus fora das nossas falhas de confiança perante os outros, e por isso o apóstolo Tiago diz que o vosso falar seja sim, sim e não, não. Ou seja, quando dizemos sim, que as pessoas possam confiar que é mesmo assim, e quando dizemos não, também as pessoas possam confiar que é não. Ou seja, não tentemos enganar os outros com as palavras. E há muita gente que anda a enganar muita gente com o nome de Deus. Mesmo no mundo religioso. Invocam o nome de Deus em vão, neste sentido, em que usam o nome de Deus para explorar pessoas, para tirar partido de situações, para enriquecer à custa dos incautos, das pessoas mais crédulas, das pessoas menos conhecedoras, das coisas espirituais, e portanto nós não podemos usar o nome de Deus assim, porque o nome de Deus é santo. Por isso é que a oração diz: santificado seja o teu nome. Como quem diz: Pai nosso que estás nos céus, eu quero que o teu nome continue a ser santo, como sempre foi. Eu não quero sujar o teu nome. Eu quero que o teu nome seja respeitado por mim e por aqueles que estão à minha volta. Os escribas judeus, hebreus, usavam uma pá ou uma pena, não sei bem, exclusivo para escrever o nome de Deus. Quando apareceu o nome de Deus no texto bíblico, quando estavam a copiar, os copistas, não é? Os escribas, a copiar, eles mudavam. Quando apareceu o nome de Deus, eles mudavam, portanto, Elohim, Yahvé, enfim, o nome Adonai, sei lá, mudavam, pousavam aquele apá e iam buscar outro para escrever só aquele nome. Isto mostra como eles tinham um respeito tão grande, uma devoção tão grande, uma consideração tão grande pelo nome de Deus, porque lá está, o nome está ligado à pessoa. Então o apar não podia ser o mesmo como escrevia o nome de outra pessoa qualquer, ou uma circunstância qualquer, ou uma descrição qualquer. Tinha que ser um apar especial. E o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, disse a certa altura lá, em Atos dos Apóstolos, num dos seus discursos, numa das suas homilias, digamos assim, num dos seus pregações, ele disse o seguinte: em nenhum outro há salvação, referindo-se a Jesus, naturalmente, a Jesus Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, o nome de Deus é santo porque é o único nome que nos salva. Ok? Não é o nome deste, daquele, do outro, não é o nome de uma pessoa virtuosa que nos salva, não é o nome de qualquer circunstância, de qualquer pessoa humana ou não. Não, é o nome de Deus é que nos salva. Não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Então, quando nós fazemos esta oração do Pai Nosso, nós estamos a contribuir, digamos, devemos contribuir para santificar o nome de Deus, para continuar a considerar o nome de Deus como santo, acima de todo o nome, porque não há outro nome que possa fazer aquilo que este nome pode fazer. Depois dizemos: venha o teu reino, ensinou Jesus. Quando nós dizemos: Deus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, que o teu reino venha a esta terra, é a expressão de uma vontade, naturalmente, mas quando nós pedimos que o reino de Deus venha, nós temos que partir do princípio que estamos a dar espaço para Deus reinar na nossa vida. Antes de mais, nós não podemos dizer: Senhor, que tu possas governar esta terra, se eu próprio, como pessoa, não estou disposto a ser governado por Deus. Ou seja, não posso estar a pedir para uma coisa a Deus se eu próprio não sou o primeiro a aderir a essa ideia. Por isso, antes de vir o reino de Deus, eu tenho que abdicar do meu próprio reino, do meu reino pessoal, ou institucional, ou instrumental. Há pessoas que têm o seu reino, têm as ideias deles, não estão abertas a outras ideias, e muito menos que as suas ideias sejam conferidas ou aferidas pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Eles é que sabem, eles têm tudo resolvido, eles não têm dúvidas nenhumas, e estas pessoas são perigosas.
porque são tendencialmente fanáticas, são tendencialmente extremistas. Por já dizia o sábio grego, só sei que nada sei. Nós estamos ao longo da vida num processo de aprendizagem. E quanto mais nós conhecemos, mais nós tomamos consciência da imensidão que nós desconhecemos, de tudo o que nós desconhecemos. Há tanta coisa que nós não conhecemos. Portanto, aquelas pessoas que acham que sabem tudo, têm uma ideia acabada, fechada, resolvida sobre tudo, são pessoas perigosas. Mesmo que digam que são cristãos, porque a Bíblia fala em termos um espírito ensinável. E para eu ter um espírito ensinável, quer dizer que eu estou disposto a aprender alguma coisa nova, a abrir a minha mente e o meu coração para uma revelação mais profunda de Deus a mim. Não apenas, isto não se aplica apenas na dimensão espiritual, mas aplica-se também na dimensão humana, nas profissões, nas relações interpessoais e humanas. Nós estamos sempre a aprender. Nós até aprendemos com uma criança. Nós aprendemos com a natureza. Tantas coisas que nós aprendemos com a natureza. Tantas coisas. Nós aprendemos ao ver a vida selvagem, por exemplo. Aprendemos como é que os animais se relacionam. E aprendemos tanta coisa que podemos tirar lições para nós mesmos. Aprendemos com a natureza em geral, aprendemos com uma criança, aprendemos com um pássaro, aprendemos com outras pessoas que já refletiram sobre determinados assuntos que nós nunca refletimos maduramente. Nós estamos sempre a aprender. E, portanto, nós muitas vezes temos um reino pessoal. Temos as nossas ideias muito fechadas, muito acabadas e não admitimos qualquer exposição ou de qualquer contestação às nossas ideias e não abrimos a nossa mente a outras ideias. Quando falamos no mundo espiritual, isto é mais grave, porque uma pessoa que já sabe tudo nunca vai crescer. Ora, estamos num processo de crescimento ao longo de toda a nossa vida, que é normal, é da natureza humana, não apenas crescimento humano, mas também espiritual, é suposto que assim seja. E se nós não queremos crescer, se nós nos recusamos a crescer, tornamos raquíticos do ponto de vista humano ou do ponto de vista espiritual. Então, muitas vezes temos este reino das ideias, este reino dos conceitos. E está tudo muito fechado. Eu aprendi assim e vou ser assim até morrer. A pessoa que diz isto é uma pessoa que não quer crescer, que já parou de crescer. É uma pessoa raquítica, espiritualmente. Mas também, muitas vezes nós temos um reino que não é tanto pessoal, mas é um reino institucional. Ou seja, nós temos uma posição numa instituição e fazemos uso dessa posição para exercer um determinado poder sem estarmos abertos a tomar as melhores medidas, as melhores práticas, perseguir os melhores objetivos, usar as melhores ferramentas. Ou um reino institucional, ou um reino, digamos, instrumental. Então Jesus disse aos seus discípulos, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Ora, esta renúncia faz parte da identidade cristã. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, tem de estar disposto a renunciar a si mesmo, renunciar à sua própria vontade, renunciar por vezes às suas próprias ideias e dobrarmos a nossa cerviz perante Deus, perante a palavra de Deus, perante a revelação de Deus, que fala mais alto do que nós, porque Deus, os pensamentos de Deus, como está escrito, são mais elevados que os nossos pensamentos e os seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. Mas esta renúncia, esta autorrenúncia, esta renúncia pessoal é qualquer coisa que é contracorrente à filosofia do mundo, que é a filosofia do humanismo extremado. As pessoas acham que hoje vivemos num momento em que, numa fase da vida coletiva, em que é muito popular dizer segue o teu sonho, segue os teus instintos, segue o que sentes. Ora, todos os dias há pessoas a bater contra um muro,
a espalhar-se no meio do chão, a magoar-se, a ferir-se, por causa de seguir os seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos são ilusórios. Os nossos sentimentos não são fiáveis tantas vezes. E, portanto, esta coisa, os seus sentimentos, no fundo, quer dizer, de uma maneira mais fria, faz o que te der na real gana e não queiras saber das consequências. Ora, os nossos atos têm consequências. Há consequências que são recuperáveis, digamos assim, que se podem compor, e há outras consequências que não têm conserto. Não têm conserto. E, portanto, não há maneira de depois, temos que lidar com essas consequências desagradáveis e negativas. Então, esta ideia da renúncia pessoal que procede do Evangelho, se quisermos seguir a Jesus, temos que renunciar a nós mesmos, isto é, deixar que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Então, isto é contracorrente, é contra esta filosofia do humanismo extremado, extremista, em que estamos a viver. Com a modernidade veio o princípio da pessoa, o princípio da individualidade. O indivíduo passou a valer. Mas hoje, passados séculos, nós estamos num outro extremo. Antigamente o indivíduo não contava, contava o coletivo. Agora parece que o coletivo não conta, conta só o indivíduo, a vontade de cada pessoa. E nós, se quisermos viver em comunidade, não podemos, cada pessoa não pode implementar a sua vontade em todas as coisas, não podemos. Para viver em conjunto é preciso negociar, é preciso ir ao encontro das necessidades e dos interesses do outro com quem vivemos, e o outro da mesma forma recíproca connosco. Senão não há comunidade, nem sequer há família. Se não for assim, nem sequer há família, porque onde há duas pessoas há dois pensamentos, e portanto ou uma é descartável completamente, ou então não podem continuar juntos. E já Salomão dizia na sua sabedoria milenar que não podem andar juntos dois se não estiverem de acordo. Portanto, isto vale para a família, isto vale para a comunidade em geral, para qualquer comunidade, e portanto, muitas vezes nós temos que renunciar a alguma coisa de nós mesmos, a alguma ideia, a algum desejo, a algum propósito que temos em mente, em nome de uma convivência com outra pessoa que nós estimamos e que nos interessa manter essa relação. E portanto, na vida da sociedade é assim também que acontece. Mas também esta renúncia a si mesmo vai contra uma outra filosofia muito presente hoje na sociedade, que é a filosofia da autoajuda. Esta ideia de autoajuda por si mesma, muitas vezes até vendida com uma capa cristã, 7 passos para ser feliz no casamento, 5 passos para ter sucesso na vida. E isto são tipo receitas de bolos. Mas quando nós fazemos uma receita de um bolo, nós estamos a usar elementos, produtos que são inertes, não têm vontade própria. Nós partimos os ovos e metemos lá para dentro, pomos a farinha, pomos isto, pomos aquilo, depois mexemos e levamos ao forno, etc. Eles não têm vontade própria, eles são completamente manipulados por quem está a fazer o bolo. Mas, quando se trata de pessoas, já não funciona assim. Porque as pessoas não são manipuláveis. Ou pelo menos a maior parte das pessoas não são manipuláveis, e mesmo aquelas que são manipuláveis não o são totalmente. Então, esta ideia de autoajuda, 7 passos para não sei o quê, se calhar funciona com uma pessoa, mas com outra não funciona. Porquê? Porque as pessoas são todas diferentes umas das outras. Mas isso é uma moda que está muito presente hoje. Não há receitas de bolos, digamos, para a vida humana, para ter sucesso financeiro, sucesso sentimental, sucesso no casamento, sucesso nas relações humanas, para a pessoa sentir felicidade, sentir prazer. Não há receitas fechadas. Cada pessoa tem que seguir o seu percurso. E, portanto, esta ideia que o Evangelho propõe da pessoa se renunciar a si mesmo, renunciar a alguma coisa de si mesmo, vai contra esta ideia também. Mas quando nós oramos, venha o teu reino,
É isso que nós estamos a dizer. Senhor, eu renuncio a receitas para bolos, no sentido figurado. Senhor, eu renuncio à totalidade dos meus interesses, objetivos, etc. Em nome, eu renuncio o que tiver que renunciar para que a tua vontade, isto é, o teu reino, possa prevalecer em mim. E nós vamos ver que quando fazemos assim, em vez de perdermos, nós ganhamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É suposto que os discípulos de Cristo desejem que a vontade de Deus prevaleça na terra. É normal. Mas isso só acontece através deles. Através das suas mãos, através dos seus pés, através do seu coração. Não vale a pena orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ora bem, será que é da vontade de Deus que as pessoas passem fome porque não têm dinheiro para comer? Não. Quando eu oro, Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como nos céus, eu estou a dizer: Senhor, que estas pessoas não têm fome, mas eu, que tenho, e que posso ajudar aquela pessoa que tem fome, e posso mitigar a fome daquela pessoa, não faço nada. Então é uma oração hipócrita. Quando eu digo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e eu não estou disposto a ser um agente de Deus, um instrumento de Deus, para que isso aconteça, eu estou a orar de forma hipócrita, de forma falsa. A Igreja, os discípulos, os cristãos, são os agentes de Deus na terra. É verdade que Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade, capacidade de decisão, e por isso mesmo nós podemos dizer que a implantação do reino de Deus na terra está nas nossas mãos. Por isso mesmo. Porque nós sabemos qual é o caráter de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus, nos são revelados através das Escrituras e, portanto, a partir daí sabemos que Deus conta connosco. Nós somos os seus agentes, as suas mãos, os seus pés. Então, quando nós dizemos esta oração tem um impacto, tem um sentido. Quando nós pensamos nas palavras, se calhar olhamos para trás e pensamos: tantas vezes que eu disse que eu fiz esta reza, esta oração, sem pensar muito bem naquilo que dizia, ou sem pensar nada no que dizia. Estava memorizado e eu ia repetindo como se fosse um mantra, como se fosse alguma coisa que se diz, que agrada a Deus só porque eu digo. Não, Deus não se agrada de palavras lançadas ao vento. Deus agrada-se de palavras que procedem do coração. Palavras sinceras que procedem do coração. Então, nós fazemos esta oração, nós precisamos ter consciência que o nome de Deus, que o nosso Deus é santo e deve ser santificado, e que nós devemos torná-lo santo, mantê-lo santo, declará-lo santo, que é um nome que está acima do nosso nome. Quando nós fazemos esta oração, devemos pensar que precisamos desejar que o seu reino venha, de facto, sabendo que o reino de Deus só pode vir se eu fizer a minha parte. Que a implantação, a vinda do reino de Deus a esta terra só é possível através das minhas mãos, através do meu trabalho de cooperação com Deus na implantação, na implementação da vontade de Deus. Quando nós fazemos esta oração, que nós tenhamos consciência que estamos a renunciar ao nosso reino. Quando dizemos: venha o teu reino, estamos a renunciar ao nosso reino. O nosso reino pessoal, o nosso reino institucional, o nosso reino instrumental, e estamos a desejar que realmente o seu reino prevaleça nesta terra. Então, esta oração tem muito que se lhe diga. Nós ainda durante mais cerca de 3 domingos vamos refletir sobre ela, sobre a continuação desta oração e sobre os grandes ensinamentos que ela nos traz. Porque Jesus nunca disse palavras da boca para fora, apenas por dizer. Jesus nunca lançou palavras ao vento. Quando nós olhamos para o Evangelho, para o discurso direto de Jesus nos Evangelhos, daquilo que está registado, nós conhecemos, nós compreendemos que cada palavra, cada frase tem um sentido, tem um objetivo. Não são palavras lançadas ao vento como nós tantas vezes fazemos. E por isso Jesus nunca ia ensinar esta oração como um conjunto de palavras lançadas ao vento,
ou como um mantra. Jesus não ensinou a fazer mantras, a dizer mantras. Isso é uma coisa que não tem a ver com o cristianismo, é uma coisa religiosa, mais tipo oriental, não tem a ver com o cristianismo. Para o cristianismo, as palavras têm uma carga, têm um significado, têm um sentido. E, portanto, Jesus ensinou a fazer esta oração porque ela tem um sentido. Cada palavra, cada expressão, cada conceito tem um sentido. E nós não exploramos sequer profundamente nestas reflexões. Estamos apenas a dar uma pequena panorâmica muito superficial. Portanto, Jesus nunca lançou palavras ao vento. As palavras tinham um sentido, as palavras tinham um significado, as palavras tinham importância e, portanto, ao ensinar este modelo de oração, o que Jesus está a dizer é isso. Digam orações, podem dizer esta oração ou outras espontâneas, mas mais ou menos a ideia dos elementos da oração, como vocês devem orar ao Pai, é esta. Como eu disse aqui no início, os discípulos, sendo judeus, não sabiam outra oração senão as orações judaicas, as orações do Antigo Testamento, e Jesus teve que os ensinar a orar dentro da nova revelação de Deus. E o que ele está a dizer é: digam isto, mas pensem no que dizem. Digam isto, mas digam isto com o coração, não apenas com a boca. Digam isto com o coração. E qualquer palavra que nós dirigimos a Deus deve ser dita não apenas com a nossa boca, não apenas com a nossa memória, como um registro da memória, mas ditas com toda a sinceridade do nosso coração, para o bem e para o mal. Muitas vezes nós temos que pedir perdão a Deus, muitas vezes nós temos que confessar a Deus as nossas falhas. Isso não é agradável, nem é fácil, mas Deus quer palavras e orações que procedam de um coração sincero. E se nós nos habituarmos a falar com Deus nesta base de sinceridade e de abertura de coração, certamente que Deus vai falar connosco também e vai-nos responder e vai se revelar a nós de uma maneira como nós nunca antes tivemos a oportunidade. Essa é a minha oração. Senhor nosso Deus e Pai, a minha oração é que estas orações que nós fazemos, Senhor, seja esta, seja outras espontâneas que nós possamos fazer, ou orações escritas que nós possamos fazer, de qualquer que seja a fórmula, Senhor, que possamos fazer estas orações, mas com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a abertura do nosso espírito, Senhor, para que verdadeiramente possa haver uma correspondência desimpedida, Senhor, entre o nosso coração e o Teu coração, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que reaprendamos a falar contigo, reaprendamos a importância das palavras, reaprendamos que as palavras têm um sentido, têm um significado, têm um valor em si mesmas, representam conceitos, representam pensamentos, representam sentimentos, representam vontade, e que quando nós abrimos a nossa boca para falar contigo, Senhor, que nós possamos pôr tudo isto em cima da mesa, possamos pôr tudo isto na nossa oração e possamos abrir completamente o nosso coração diante da Tua face e assim também ouvir o que Tu nos tens a dizer, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Nós cantamos a última, pode dizer. As nossas palavras têm poder, e têm poder de abençoar, mas também podem ter poder de amaldiçoar. Quantas pessoas não estão feridas hoje porque em crianças ouviram coisas saídas até da boca dos seus próprios pais que as feriram de tal modo que ainda hoje carregam o peso dessas palavras. E alguns chegam a dizer mesmo: mais valia ele me ter partido todo do que me ter dito aquilo que me disse. Porque as palavras são mortíferas, podem matar, mas também as palavras podem levantar um ser caído e destruído e tirá-lo do chão, da lama e levantá-lo pelas palavras, porque as palavras têm poder, poder curador,
poder sarador, poder encorajador, mas também há palavras que podem matar. Nesta manhã, Senhor, guarda os nossos lábios e o nosso coração para não preferirmos palavras que possam ferir, mas que possamos ser canais de bênção na vida daqueles que vivem à nossa volta. Queremos ser abençoadores, consoladores, encorajadores. É esse o nosso desejo. Vamos cantar o cântico Não Há Como Tu, e a cada dia nós podemos aprender mais com Ele através da Sua palavra. Obrigado pela palavra, pastor. Obrigado, Senhor, porque te tens revelado a nós.